Olá, eu sou Wagner Camilo, autor do livro Graça Soberana. Capítulo 4. Dormindo. Então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus e atiraram a carga no mar para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse-lhe: "Que fazes tu dormindo? Levanta-te. Clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não morramos." Jonas capítulo 1, versos 5 e 6. Jonas é um profeta quanto mais, que deliberadamente escolheu desobedecer a ordem expressa de Deus de ir à cidade de Nínive e lá pregar uma mensagem contra a maldade que os ninivitas vinham praticando. Nesta jornada rumo à contramão da vontade de Deus, Jonas tem a sua própria identidade desfigurada. Ao contrariar a ordem de Deus, Jonas ainda buscou encontrar sossego no porão de um navio. Contudo, ele não esperava que a providência divina iria alcançá-lo com tanta fúria. Todos nós temos experiências em alguma área específica. É coerente dizer que um médico sabe o que está fazendo, justamente porque estudou para exercer sua profissão e, além disso, praticou a residência por alguns anos. Estes fatores fazem com que um médico esteja apto a realizar com autoridade a sua profissão. Da mesma forma acontece com professores, administradores de empresas, vendedores, enfim, em toda a profissão. Seria perfeitamente normal um passageiro de um navio sentir medo diante de uma tempestade no mar, mas os marinheiros estavam perfeitamente acostumados a ventos violentos e noites de grandes tempestades. Contudo, as Escrituras nos revelam o medo dos marinheiros, demonstrando assim que esta tempestade era algo completamente diferente de tudo o que eles haviam visto. A tempestade revelou ser tão devastadora que os marinheiros, cheios de medo, começaram a clamar aos seus deuses. Então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus. Jonas 1,5. Segundo Phillips, esses marinheiros são um exemplo da tendência natural do homem de se lembrar de Deus apenas sob circunstâncias extremas. Muitos hoje em dia fazem uso da religião quando convém ao seu propósito. Muitas pessoas sequer frequentam um lugar de culto, mas boa parte delas querem se casar na igreja. Elas não fazem objeção de que seus filhos sejam crismados na igreja, e na hora da morte não criam nenhum problema para que haja um funeral religioso para os seus parentes. Elas declaram que não creem mais em Deus, mas por alguma razão ainda o mantêm em algum quarto dos fundos no qual possam apanhá-lo e usá-lo quando lhes convier. Este tem sido o quadro atual da sociedade moderna. Dificilmente um indivíduo irá seguir uma religião quando suas condições foram absolutamente tranquilas. É por isso que o medo nos compele, muitas vezes mesmo contra a nossa vontade. O lado positivo é que, sob tais circunstâncias, nos aproximamos de Deus. Os marinheiros estão dispostos a fazer mais do que orar e atiraram a carga no mar para deixá-lo mais leve. Jonas 1,5. Na vida cristã, combinar nossas orações com trabalho é um princípio positivo que devemos aprender com estes marinheiros. Com certeza podemos pressupor que havia muita carga naquele navio. Não há dúvidas de que os marinheiros, ao aliviarem o navio lançando a carga ao mar, estavam também abrindo mão de todo o seu lucro. Aprendemos com isso uma lição importante sobre a nossa vida e os bens que possuímos. Temos a tendência de valorizar mais as coisas do que as pessoas, mais os bens do que uma sincera amizade. A carga lançada ao mar representa trabalho e riquezas futuras. Contudo, uma vez que a vida estava em risco, eles não pensaram duas vezes e logo trataram de jogar suas posses no mar. Os marinheiros entenderam que a chance de salvar suas vidas era mais importante do que qualquer objeto ou bem terreno que a traça e a ferrugem certamente irá degradar com o tempo. Este princípio instrutivo vale para todos nós que nos iludimos com coisas. Aprenda que valorizar a vida é responsabilidade que todos nós temos de levar a sério. Você irá esperar que uma tragédia aconteça para que venha valorizar sua vida? Não seja tolo, não pense que o acúmulo de dinheiro dará a você o prazer e a alegria que o farão a pessoa mais feliz deste mundo.
Pare para refletir neste princípio e dedique todos os seus esforços às questões de sua alma. O pecado se esconde no porão. Lançar a carga do navio no mar foi apenas uma ação, por assim dizer, superficial. Esta atitude dos marinheiros revela como a maioria das pessoas enxergam seus próprios problemas. Ao observarmos a narrativa bíblica, logo constatamos que o real problema não era a carga do navio, nem mesmo a violência da tempestade. Eu e você temos a tendência de perceber as coisas sempre por esta ótica. Avaliamos a vida sempre por aquilo que está aparente. Está claro neste incidente, e não podemos ignorar, o fato de que o real problema estava a caminho de Tarsis, ou seja, era o pecado que estava encralacado no coração de um homem chamado Jonas, que dormia profundamente no porão do navio. O problema maior aqui é o pecado, este mal terrível que aflige a todo ser humano indiscriminadamente. O problema da humanidade é o pecado, porque todos pecaram. O problema da humanidade é o pecado, já que todos pecaram. Phillips afirma que, assim como os marinheiros na tempestade, o homem natural também procura a ajuda de Deus para afastar o perigo, mas raramente pensa em remover o pecado. Não adianta lançarmos a carga ao mar se a tempestade ainda continua a castigar as nossas almas. Caso isso esteja acontecendo com você, quero lhe dizer que o pecado continua a dominar o seu coração. Nada é tão pesado quanto o fardo do pecado. Segundo Thomas Watson, aquele que confessa sinceramente o seu pecado recebe de Deus um título de perdão. Deus perdoa o homem que confessa os seus pecados e vem a ele com um coração penitente pela fé em Cristo. 1 João 1,9. Jonas é o único homem naquele navio que tem uma palavra de Deus para aqueles marinheiros. Porém, fica evidente que Jonas não está disposto a realizar a missão que lhe foi dada por Deus. Enquanto o mar se agita violentamente e os marinheiros em grande desespero invocam os seus deuses, Jonas dormia profundamente. Mas Jonas havia descido ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. Jonas 1,5. Hernán Dias Lopes afirma que Jonas procura esconder-se no porão do navio. Ele não queria ser percebido, queria viajar incógnito. Estava disposto a amordaçar a própria consciência e a calar a voz do dever. O sono de Jonas diz muito sobre o seu estado espiritual. Afinal de contas, como pode um profeta fugir de Deus e mesmo assim dormir profundamente? Ele é um profeta que está em rota de colisão e mesmo assim dorme profundamente em meio a uma violenta tempestade. Convenceu-se de que estava seguro, quando na verdade estava em grande perigo. Jonas tinha paz em excesso, roncando tão alto que não conseguia sequer ouvir o barulho das ondas que estava castigando o navio na parte de cima. Os marinheiros lutavam pela vida enquanto Jonas dormia. Eles invocavam seus deuses enquanto Jonas não tinha prece alguma em seus lábios. Jonas era um teólogo que não orava, um pregador que não pregava, um profeta que não obedecia à voz de Deus. Jonas vem de uma origem piedosa. Ele nasceu em Gat-Éfer, cidade situada a 1 hora de Nazaré. Seu nome significa pomba, e a pomba era um símbolo de paz. O nome de seu pai era Amitai, que quer dizer verdade, ou seja, Jonas era o filho da verdade e foi criado debaixo de todo este legado. Ele vai contra a sua origem, foge das verdades de Deus. Jonas é um profeta conturbado, não estava vivendo à altura da sua vocação. Quantas pessoas desenvolvem o mesmo padrão de comportamento de Jonas? Elas acreditam que tudo está indo bem, mesmo quando elas estão negando a Deus. A vida parece confortável, os negócios caminham de vento em polpa, só que elas não fazem a mínima ideia de que a tempestade se aproxima. Phillips escreve: é verdade que a Bíblia revela um Deus paciente e perdoador, mas a experiência de Jonas nos lembra de que a santidade de Deus exige que os incrédulos prestem contas de seus pecados e que seu povo se arrependa de seus pecados. A igreja como termostato. Os marinheiros não estavam em grande perigo por causa de seus pecados, mas sim pelo pecado de Jonas. Da mesma forma, a condição em que o mundo se encontra pode muito bem ser medida pela condição da igreja.
Quando a igreja está ativa e operosa, cumprindo suas obrigações e dando um testemunho à altura do Evangelho, as coisas vão bem para o mundo. Todas as vezes que os verdadeiros discípulos de Cristo deixaram a fragrância do Evangelho impregnar o mundo, isso causou uma melhora em termos de paz, prosperidade e bem-estar. Por outro lado, a negligência a Deus e sua palavra, o abandono da lealdade a Cristo, prenuncia que dias de escuridão e tempestade surgirão no mundo. Basta observarmos o quadro geral das coisas e logo constataremos esta triste realidade. Assim como Jonas no porão do navio, grande parte dos cristãos se encontra dormindo no mundo. Foi por esta razão que, diante do sono de Jonas, Deus foi obrigado a lançar sobre ele uma grande tempestade para despertá-lo de seu estado de sonolência espiritual. Jonas é um profeta chamado por Deus. A mensagem deveria vir dele. Temos aqui uma grande ironia. É o capitão do navio que se dirige ao profeta rebelde e o repreende. O capitão dirigiu-se a ele e disse-lhe: "Que fazes tu dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não morramos." Jonas 1,6. Jonas é repreendido duramente. A bem da verdade, o mundo se assusta com a conduta daqueles que alegam conhecer a Deus, mas que no dia a dia da vida demonstram uma clara desobediência aos mandamentos do Senhor. Muitas pessoas que se declaram cristãs merecem sim uma dura repreensão do mundo, semelhante à que Jonas recebeu do capitão do navio. A sua presença em qualquer lugar é sinônimo de paz e bem-estar? Você tem procurado viver de acordo com aquilo que você diz crer? Você tem sido um marido exemplar, uma esposa exemplar, um filho exemplar? O seu testemunho na igreja é digno de nota? A honestidade total em todos os negócios que você faz? Não se esqueça que o mundo tem todo o direito de esperar isso de nós. Um homem sem Jesus Cristo pode alcançar muitas coisas por conta própria. Ele pode acumular bens e ter até certo ponto um estilo de vida agradável. O mundo não precisa da igreja para resolver assuntos seculares. Por outro lado, existem coisas para as quais o mundo precisa urgentemente do bom testemunho da igreja. O mundo desconhece o poder de Deus. O mundo não faz ideia de como encontrar o caminho da salvação. O mundo nunca desfrutou do poder da graça. O mundo não sabe o que é ter fé em Cristo para a salvação. É justamente por isso que existe a igreja. Nós existimos para manifestar a glória de Deus no mundo. O nosso papel no mundo não é dormir. A nossa missão é amar a Deus e sermos participantes das coisas que Ele está fazendo. Jonas é o profeta que foge de Deus. Ele está disposto a contrariar a vontade soberana do seu Criador. Ao seguir as inclinações do seu próprio coração, ele dorme profundamente no fundo do navio. Esta narrativa bíblica nos leva a outro profeta. Na verdade, é o Senhor de todos os profetas, Jesus Cristo. Segundo o relato de Mateus 8,25, Jesus igualmente dormiu em um barco, que por sinal também estava sendo castigado pelas ondas. Os discípulos se aproximaram e o despertaram dizendo: "Salva-nos, Senhor, vamos morrer." Os contrastes aqui são inúmeros. Jonas dorme profundamente, porém o seu sono é fruto de rebeldia e obstinação. Já o sono de Jesus Cristo é o resultado de sua perfeita comunhão com Deus. Enquanto que os marinheiros oram e Jonas dorme, Jesus se levantou e logo tratou de clamar a Deus, e veja o que aconteceu. E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: "Cala-te, aquieta-te." E o vento cessou, e fez-se grande calmaria. Marcos 4,39. Jesus é o grande herói, porque ele fez o que certamente Jonas e ninguém é capaz de fazer. O Senhor repreendeu o vento forte, porque nele repousa todo o poder divino. Jesus pode acalmar também a tempestade da ira de Deus, causada pelos nossos pecados. O pecado de Jonas havia causado a tempestade de Jonas. E é de forma semelhante que nosso pecado causa a ira de Deus. Esta é a mensagem central do Evangelho. Jesus Cristo morreu na cruz para sofrer toda a penalidade pelos nossos pecados.
O resultado de sua morte expiatória foi que ele conquistou para nós a paz eterna com Deus. Matt Chandler escreve: Jesus se torna o Cordeiro de Deus. O cutelo da ira de Deus penetra o Filho e o sangra. E ele observa a ira de Deus contra a humanidade. A iniquidade do homem é colocada sobre a cabeça de Jesus, de modo que em sua morte física a iniquidade é levada para longe. João Batista disse a mesma coisa quando afirmou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo fez esta ponte sobre o abismo que havia entre o homem e Deus. Ele fez tudo isso com sua própria carne e sangue. Ele fez tudo isso para o louvor da sua glória. Assim como aqueles marinheiros pagãos reconheceram que era o Senhor, Criador do céu, que fez o mar e a terra seca, quando a situação se tornou extremamente difícil, que neste tempo presente, eu e você, como filhos de Deus, por meio da fé em Jesus, o Senhor das tempestades, possamos saber que nossas orações são ouvidas e que Deus está do nosso lado. Aliás, como disse John Wesley em seu leito de morte, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Inúmeras pessoas que estão com sua vida em risco, estão confiando em suas habilidades e recursos, como se isso lhe garantisse uma completa segurança. Que tolice pensar que as coisas são mais importantes do que as pessoas. Você virá para Jesus quando estiver em um hospital prestes a morrer? Irá esperar que uma tragédia aconteça? Saiba que a hora oportuna é agora. Dedique todos os seus esforços às questões de sua alma. Confesse os seus pecados a Deus. Seja sincero. Não temos tempo para dormir. Temos a missão de amar a Deus e sermos participantes das coisas que Ele está fazendo.